E convidar para fazer uso de fala, nesse momento, a meritíssima senhora Liliana Bittencourt, juíza de direito. Seja muito bem-vinda, doutora, é uma honra. Muito obrigada pelas boas-vindas. Gostaria de saudar todos os parlamentares que estão aqui presentes e os demais componentes da mesa, e também os parlamentares que por aqui passaram durante o dia, diretamente na pessoa da deputada Cristiane Lopes, que está aqui presente, presidindo a mesa, e também como membro da Comissão de Previdência, Assistência Social e Família, promotora deste evento, ao qual fui honrosamente convidada a participar. Então, vamos diretamente à nossa fala. Gostaria ainda também de saudar os senhores e senhoras que estão aqui conosco até esse horário adiantado. Proponho-me, nesta fala, a expor a inexistência de um consenso internacional ou na linha internacional quanto a um suposto direito de quem quer que seja a abortar. Várias falas anteriores tocaram em temas correlatos e agora nosso propósito é justamente mostrar que não há tal consenso e nem poderia haver. Brearley, um conhecido estudioso do direito internacional, introduz o seu tratado sobre esse tema nos seguintes termos. Diz ele: a lei das gentes, ou a lei ou direito internacional, pode ser definido como o corpo de normas e princípios de ação que são vinculantes aos estados civilizados nas suas relações uns com os outros. Brearley. Além das duas opiniões populares, entretanto, a que Brearley faz referência em outro texto seu, em que ele ironicamente diz que algumas pessoas, uma opinião popular, é que o direito internacional não serve para nada, porque ele é apenas enunciado e depois não é observado. E uma outra opinião popular, de que o direito internacional sequer existe, porque não há uma autoridade legiferante. Então, além dessas duas opiniões populares citadas pelo mesmo autor, algumas pessoas decidiram que o direito internacional poderia não ser nenhuma coisa nem outra, mas uma potente arma nas mãos de ilusionistas que o agitam qual uma bandeira, sacando das convenções e tratados internacionais o que neles não há. Ataviados como se fossem sacerdotes esclarecidos de uma deidade metajurídica, rosnam para os governos das nações soberanas com ameaças de fazê-los responsáveis por violações a normas inexistentes no âmbito internacional. Colocam atrás dos governos os seus rapporteurs, que seriam os relatores das Nações Unidas, com essas ameaças vãs. Criam uma fata morgana com a qual deslumbram os menos avisados, e por aí avança uma doutrina totalmente alheia àquela que realmente se encontra nos tratados e convenções e na mesma tradição de direito internacional, é o hábito, como atesta a história deste. Isto é especialmente assim, hoje em dia, na América Hispânica, da qual o Brasil é parte.
Esses verdadeiros prestidigitadores a que me referi lançam mão de diversos instrumentos para forjar suas armas, desde a interpretação equivocada dos termos comuns, passando pela equívoca soft law, que nome bonito, até as iscas sinuosas que lançam ao ativismo judicial. Deste último, o ativismo judicial, já trataram outros palestrantes deste seminário ilustre. No entanto, vou continuar dando exemplo dos 2 outros instrumentos usados por esses ilusionistas: a interpretação equivocada e a invocação da soft law. 2 armas que estão sendo muito usadas hoje em dia. O tecido jurídico é composto de fibras consuetudinárias e positivas, cuja urdidura é tensionada pela parte fixa de um tear metafórico, que é o direito natural. Os espaços vazios resultantes do entrecruzar das fibras horizontais e verticais desse tecido no século XX e no âmbito do direito internacional, inicialmente são tidos por aptos a gerarem o que se conhece como soft law ou quase direito. Seria este, o soft law, na anódina exposição da Wikipedia, decorrente de instrumentos quase legais, como recomendações e diretrizes, que não têm nenhuma força vinculante ou cuja força vinculante é um tanto mais fraca do que a da lei tradicional. Porém, senhores e senhoras, os espaços vazios entre essas fibras são isso, vazios. Não têm aptidão ou potência para gerarem ou engendrarem verdadeiras leis. E, no entanto, o quase direito é volta e meia lançado aos tribunais internacionais e aos nacionais, como se tivesse a mesma força vinculante da lei. Aliás, tanto o termo soft law quanto o termo quase direito são law ou direito apenas impropriamente. É como se eu chamasse uma formação mineral que se assemelha a uma árvore de árvore de pedra, mas de árvore ela não tem nada a não ser a forma. É a mesma coisa com a soft law. Então, os textos de recomendações menores, ou aqueles textos resultantes de pequenas aglomerações de auto-instituídos pseudo-legisladores, como no caso dos assim chamados Princípios de Yogyakarta, de 2007, e também na sua versão de 2017, passam a ser invocados por ativistas que se esquecem da parte soft, ou quase, e tratam esses documentos como se fossem verdadeiro direito vinculante, o que eles não são. De interpretação equivocada, por sua vez, podemos apresentar exemplos que ainda mais de perto se referem ao tema central deste seminário, a questão do aborto na ordem jurídica internacional. A Convenção Americana sobre Direitos Humanos, já por diversas vezes aqui lembrada por palestrantes que me antecederam, com razão, subscrita em 1969 em São José da Costa Rica, foi aprovada por este Congresso Nacional em 1992 e publicada pelo governo do Brasil no decreto número 678 do mesmo ano, e isto nos salva de discutir a questão do pluralismo legal, se vale a ordem interna, se vale a ordem jurídica externa. Por quê? Porque ao aprovar aqui o Congresso Nacional e promulgar o decreto 678, o Executivo, estas normas foram internalizadas. Não são mais um direito internacional, mas um direito nacional, por um processo legislativo distinto do processo legislativo ordinário, comum, certo?
mas são nacionais. Lembrando que uma convenção internacional pode ser denunciada, ou seja, o país pode deixar de fazer parte desta convenção, o que a Venezuela fez em 2012 com a Convenção Americana. Denunciou, certo? Mas nós estamos aqui com o direito nacional em mãos. Em poderosos termos, a Convenção Americana insiste em diversos dispositivos, já citados aqui pelo Padre Lodge, pelo Dr. Rodrigo Pedroso, pela doutora Lília, por tantos outros, sobre a fonte dos direitos essenciais, desde o seu preâmbulo, em relação aos direitos essenciais do homem, a própria pessoa humana, e que a pessoa humana não é ninguém mais que o próprio ser humano. Aqui eu paro um minutinho na minha exposição para fazer uma distinção que às vezes passa desapercebida. Nós temos a questão da vida, a questão do ser humano e a questão da pessoa, personalidade. A palestra do Padre Lodge, alguém aqui falou em ir na jugular, não me lembro quem foi o Dr. Rodrigo. Eu diria que além de ir na jugular, nós tivemos várias exposições aqui que deram aquilo que se chama de golpe de ombro no jiu-jitsu, porque colocam o adversário, o opositor, numa posição de que se ele avançar na sua agressão, ele vai ter seu ombro quebrado, deslocado. Certo? Então, isso daqui é importantíssimo, isso que o Padre Lodge está chamando a atenção. A vida é a vida desde a concepção. Isso não tem sido o principal, digamos assim, o principal movimento de defesa. O principal movimento de defesa é esse que a Convenção Americana, que eu não sei se os senhores já pesquisaram a sua história, mas é interessantíssima. Ela, de certo modo, nasce com uma comissão composta por representantes de diversos países sul-americanos e da América, que hoje é chamada América Central por vezes, certo? Mas todos da América Hispânica, no início do século XX. Então, é uma longa história de décadas, com vários redatores, alguns detratores, mas alguns redatores. Então, é uma história latino-americana, mais precisamente da América Hispânica, incluindo o Brasil. Então, não é uma coisa que apareceu na cabeça de alguns ideólogos, mas é algo tradicional que passou por décadas de maturação e luta. Então, a Convenção faz esse reconhecimento necessário. Todo ser humano é pessoa. Isto nós não podemos esquecer. Não podemos esquecer. Então, vamos fazer a distinção? Vida, ser humano, pessoa. Os três juntos nós temos no bebê, que está ali no ventre da Ju, né? Ali a companheira de viagem aí. Parece óbvio, mas é preciso que se diga em alto e bom som. Os Estados partes da Convenção ensina Sua Excelência, o desembargador do Tribunal do Estado de São Paulo, Ricardo Dipp, os Estados partes não têm a faculdade de, a seu arbítrio, atribuir ou, mais significativamente, determinar a personalidade humana. Como um corolário disso, os Estados partes, e o Brasil em especial, por ter internalizado a Convenção como direito pátrio, não têm a faculdade de atribuir ou negar a alguns seres humanos a personalidade humana, pois é-lhes inerente. É aqui que entra o exemplo prometido, o exemplo de equívoco
culposo ou doloso, não sei, de interpretação. Trata-se da cláusula em geral, que foi levantada aqui também pelo padre Luiz Carlos Lodge, do artigo 4º, inciso 1, do texto da mesma convenção. Por escassez de tempo, embora não de interesse, não nos deteremos na história de como tal cláusula, em geral, ou em espanhol, en general, é incluída tardiamente no texto da convenção. Não foi incluída na redação proposta. Ela foi incluída na revisão. Isso fica para outra ocasião e meio. Não temos tempo para estudar esse histórico. Mas é crucial esquadrinhar a interpretação que se pretende dar ao artigo 4º, inciso 1 da Convenção, de que a cláusula em geral seria uma licença para os Estados-partes promoverem leis positivas descriminalizadoras do aborto. Portanto, volto ao artigo do Dr. Ricardo Dipp sobre o aborto legal, compreensão reacionária da normativa versus busca progressiva do direito. Leiamos na sua página 38, me permitam aqui a citação. Se, pois, pessoa para o direito... Assim, pessoa para os fins do pacto é todo ser humano. Ponto e basta. Pessoas são entes humanos e não deixam de sê-lo por motivos de raça, cor, sexo, idioma, religião, opiniões políticas ou religiosas ou filosóficas, origem social ou nacional, posição econômica e financeira. Artigo 1º da Convenção. Entes humanos, demais disso, que tampouco deixam de sê-los pelo estado intra- ou extrauterino de suas existências. Esse é hoje entre nós o ponto capital legislativo para a caracterização do direito à personalidade jurídica e para a configuração do direito à vida. Em síntese, o ser humano intrauterino, nos termos da Convenção Americana de Direitos Humanos, internalizado no Estado brasileiro, é pessoa e, pois, titular dos direitos elencados no Pacto de São José, entre eles o direito da vida, objeto do inciso 1º, artigo 4º da Convenção. Toda pessoa, projetado ali pela doutora Lília, toda pessoa tem direito de que se respeite sua vida. Esse direito deve ser protegido pela lei e, em geral, desde o momento da concepção. Ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente, fecha aspas, na Convenção. Continua a citação do Dr. Ricardo, e aqui é que está o ponto importante. A cláusula em geral, no original castelhano, este derecho estará protegido por la ley en general a partir del momento de la concepción, presente no referido preceito do artigo 4º, foi-lhe aposta ao enunciado em virtude de propostas formuladas pelo Brasil e pelos Estados Unidos, quiçá para deixar à discrição das legislações locais os variados casos de aborto. Contudo, ainda que não se negue relativa importância aos trabalhos preparatórios das regulativas da Convenção, a intenção dos proponentes de uma emenda legislativa, porque foi tardia essa inclusão, a ressalva em general, não necessariamente está engastada pela aprovação retificadora, ou seja, pela concordância dos demais participantes. Dessa maneira, é de todo insuficiente para compreender uma acepção normativa afirmar que o sugerente de seu texto se inclinava num ou no outro sentido, se não se revela ter sido a intenção majoritária dos votantes a mesma dos proponentes. Ao contrário, caberia mesmo invocar o critério hermenêutico, em latim, contra proferentem, que quer dizer que, na dúvida quanto a um dado significado normativo, deve beneficiar-se a solução que não favoreça o proponente. Muito sábio. Isso avulta para o caso verificável que termo em general não tem acepção unívoca. Pode significar o que é comum à espécie, mas não a todos os indivíduos que a integram. Ou ainda, um acidente contingente,
ou ainda, o que é sempre comum à espécie e a todos seus indivíduos. Desse modo, pela só textual indicação do termo em general, não é possível concluir decisivamente em favor de qualquer das posições em confronto. Muito bem. A codificação do direito internacional vai além da Convenção Americana. Tá? Nós temos uma longa história dessas convenções e uma longa discussão, como dizia no início da minha fala. Há uma autora chamada Rita Joseph, a doutora Rita Joseph, que escreveu um livro chamado Human Rights and Unborn Child, não feto, criança por nascer, né? Nascituro, unborn child. Então, a professora, doutora Rita Joseph, ela nos conta, tenham paciência só um pouquinho que meu notebook foi repousar. Uma coisa muito importante. Ela diz o seguinte, se eu consigo ampliar o suficiente para que eu mesma leia. Não é por acidente ou por mero acaso que foi do continente das Américas que esta grande verdade metafísica de que a pessoa significa todo ser humano emergiu e foi avalizada. As histórias violentas das Américas do Norte, do Sul e do Caribe serviram como uma lição valiosa para aqueles que conceberam a Convenção Americana como um lembrete constante de como é fácil que a rule of law, ou seja, o império da lei, seja corrompido quando alguns grupos de seres humanos são tratados como despersonificados, ou a quem se negue a personalidade. Ela nos diz ainda que talvez a maior contribuição feita por aqueles que redigiram o projeto da Convenção Americana de Direitos Humanos aos direitos humanos no âmbito internacional moderno foi o consenso de definição de que a pessoa quer dizer todo ser humano. E ela também nos afirma, finalmente, que não existe absolutamente lugar algum nas diversas convenções e tratados existentes que dê suporte a qualquer afirmação de que há consenso. Pois assim como está muito claro na Convenção Americana, que é muito próxima a nós, está, pelo menos, dúbio em algumas convenções que queriam ter sido usadas e não foram para o mesmo propósito de despersonificação do ser humano. A doutora Lília mencionou, a doutora Lília Nunes, e eu vou reforçar. A convenção, quando houve a convenção da população do Cairo, tá? Em 1994, se esperava que de lá saísse uma grande vitória dos organizadores de um movimento que foi muito importante lá, foi a IPPF, a Federação Internacional de Planejamento Familiar, de que a Planned Parenthood é afiliada. Então, nesta obra, neste livro, se conta a história da Conferência das Nações Unidas sobre População e Desenvolvimento no Cairo, e o autor conclui o seguinte: os organizadores da Conferência do Cairo haviam proposto para todo mundo, letra A eu vou deixar de fora porque não está no tema, B, legalizar o aborto livre e pago pelo sistema primário de saúde, C,
universalizar as clínicas de contracepção pagas pelo Estado e formando parte dos sistemas primários de saúde. D. Impor a educação sexual e a distribuição de contraceptivos aos adolescentes, sem necessidade de permissão nem consentimento dos seus pais. Fracassaram, diz o autor, em todos os seus principais objetivos, mesmo tendo organizado tudo, com grande suporte dos Estados Unidos e muito dinheiro. De qualquer forma, é necessário aclarar que os textos ali aprovados nessa conferência são ambíguos, definitivamente, pois se buscaram consenso. Há uma redação que fosse aceita por representantes de 182 países, com religiões, culturas, interesses políticos e econômicos muito divergentes, coisa que não acontece na Convenção Americana, porque há muita coisa em comum entre os países que são signatários dela. Por isso, não causou estranheza que o pessoal da Multinacional da Morte, a IPPF, depois de absorvida a depressão causada pelo documento final, tivesse dito que alcançaram alguns dos seus objetivos. Todavia, a prova mais patente do seu fracasso é que a imprensa mundial dedicou muito pouco espaço à conferência durante seu desenvolvimento e silenciou completamente depois do seu encerramento. Então, não foi possível. Há um outro, e aqui eu já vou para o final, embora tanto haja mais a dizer, há um outro foro em que a coisa se manifestou também desse modo. E esse foro é nosso. Passou-se aqui, nestes edifícios que hoje estamos ocupando. Foi a Constituinte de 1988, durante a qual se formou algo que foi conhecido como lobby do batom. Este lobby do batom é descrito em seus detalhes, nascimento, operação, num artigo que faz parte deste livro de autoras feministas, Developing Power, Desenvolvendo Poder, How Women Transformed International Development, como as mulheres transformaram o desenvolvimento mundial. Uma das autoras, brasileira, nos diz o seguinte, é muito curtinho, integrante do lobby do batom, talvez uma das suas líderes, tá? Ela diz o seguinte, quando como é o nome do órgão, da associação que elas criaram, Conselho Nacional para os Direitos da Mulher, na época, quando esse conselho, que foi conhecido como lobby do batom, se reuniu e fez uma avaliação estratégica da nossa capacidade de negociação a respeito de uma normativa que descriminalizasse o aborto, nós concordamos que, se fizéssemos a proposta, perderíamos. Então, retiramos esta estratégia de pauta, mas assim mesmo ganhamos muita coisa, como, por exemplo, a inserção na Constituição do planejamento familiar, etc., etc. Mas elas mesmas, na época, elas não, porque são eles, não são só elas, né? Reconheceram que não havia absolutamente espaço para isso na Constituição, que é nossa. Para muito além de tudo que eu falei, está o direito natural. Mas desse nós vamos ter que fazer aprofundamento em outra ocasião para explicar o que vem a ser e por que ele é tão importante. Tá? De todo modo, se quisermos um dia aprofundar, a própria Convenção de Viena, que é uma convenção para interpretar convenções, dá razão ao Dr. Ricardo Dipp naquele seu texto sobre como deve ser interpretada a cláusula em geral, em general. Tá? Mesmo na Corte de Estrasburgo, em que se julgam sob a ótica da Convenção Europeia de Direitos Humanos, não há nenhuma decisão que admita para os países que imponha como sendo um direito ao aborto aos países, o admitir ou respeitar esse direito. Uma decisão interessantíssima que eu não vou ter tempo de abordar é uma que se chama
versus Franz, em que uma mulher de origem oriental, confundida no hospital, no mesmo dia, com outra mulher que estava ali para fazer uma esterectomia, teve pelo médico pinçado o seu saco amniótico, ela estava grávida e perdeu o bebê. E ela pediu às autoridades francesas que o médico fosse condenado por homicídio culposo. E aí houve condenação, houve recurso, etc., etc., e foi parar em Estrasburgo. A decisão é muito interessante, mas ela acaba ficando naquilo que nós chamamos aqui no Brasil de em cima do muro. Não houve nenhuma decisão, mas é interessante discuti-la. Como nós estamos vendo que há muita coisa a se discutir, direito natural, decisões das cortes internacionais, estudá-las a fundo, conhecê-las, fazer um banco de dados disso, eu peço, Vênia, licença, para fazer a seguinte propositura, uma proposta, que este seminário seja o nascedouro, né? Aí sim, aplicando a palavra na sua etimologia antiga, no latim, e antes no grego, mas principalmente no latim, feto, né? Seja o nascedouro de um projeto de estudos permanente, de um aprofundamento, com grupos de estudo que possam permanecer em estudo, para que tudo isso que foi dito não seja mais novidade, mas seja algo de conhecimento corrente. Não sei se esgotei ou extrapolei meu tempo, mas agradeço de todo modo a oportunidade e a paciência dos senhores.